Boa noite, meus queridos amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Sou eu, seu amigo guerreiro, mais uma vez, trazendo mais um vídeo para o nosso canal Visão de Mestre. Quem está me vendo pela primeira vez, eu sou o mestre Antônio Firino, conhecido popularmente como Guerreiro. Neste vídeo eu quero falar exatamente sobre um contexto do vídeo anterior das empresas que trabalhei como mestre de obras. Sabemos muito bem que quando vamos ser entrevistados por alguma empresa, essas pessoas que entrevistam a gente, normalmente são psicólogo ou engenheiro com uma boa experiência. E ele fala assim para você, me fale da sua experiência. E você começa a falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei em tal canto, eu passei tantos meses no canto, tantos anos no outro, né? E ele só observando. E agora ele vai te fazer a seguinte pergunta: por que você trabalhou tanto tempo nesta empresa e saiu? Saiu por quê? Ou por que você passou tão pouco tempo em determinada empresa? E agora você vai explicar e ele vai ficar olhando no seu olho, como Silvio Luiz sempre fala, olho no lance, ele é olho no olho. E eu falei no vídeo anterior que eu tinha trabalhado na Econ, tinha feito prédio A, prédio B, prédio C, e quando eu estava no Porto Real, que Silvio foi tocar a estrutura do outro prédio, e isso me desonerou. E com certeza, se eu tivesse sendo entrevistado agora, o engenheiro, o psicólogo, ele iria perguntar por que lhe desonerou. E eu diria o seguinte, lembra que eu falei que quando estava fazendo o Cesame, eu fui emprestado para Marculino, porque eu não queria ir fazer o prédio de bloco estrutural. Por quê? Porque na Marculino ainda tinha parte de estrutura, e era isso que eu queria. Eu fui considerado pelo próprio Vinícius como o melhor mestre que ele já tinha visto até aquele tempo. E eu fui lá para Marculino, meio que emprestado, né? Depois foi que eu voltei para fazer o Santorini, fui para o Ibiza e agora volto novamente, né? Contar a história do Porto Real. Se eu queria me aprofundar na parte da estrutura, e se agora eu via se ir para a estrutura e eu ficar novamente no acabamento, não era isso que eu queria. Eu tinha aquela vontade de crescer em conhecimento a parte da estrutura, porque até ali eu tinha visto muito pouco. Então, eu resolvi a pensar em outros planos. Isso como mestre de obra, eu sei que eu vou ficar só em acabamento, eu não vou ver estrutura, não vou ver outras coisas, outros tipos de obras saindo lá da fundação, como hoje, graças a Deus, eu tenho essa experiência, e sempre está tocando acabamento, acabamento, e as coisas, gente, que eu vi de lá para cá, eu não iria ver nunca. Eu nunca iria ser o mestre com a experiência que eu sou hoje. Então foi aí que eu fiquei pensando em algo que eu já pensava há muito tempo, que era deixar um legado.
E que legado era esse? Eu já andei falando em uns vídeos que eu tinha sido aquele garoto que os meus pais separaram, eu tinha 4 anos e nunca pedi. Vivi de casa em casa, ninguém nunca me deu um conselho, eu sempre pedi orientação a Deus e agora eu passei a ser um pedreiro, 15 anos. Tenho certeza, pouquíssimas pessoas ganham tanto dinheiro como eu ganhei como pedreiro. Sempre busquei métodos eficazes para produzir bastante. Terminei o ensino médio, comecei a estudar. Eu estava já com quase 20 anos, eu já era casado. Passei a ser o mestre de obra e agora eu estava naquele auge e eu não tinha mais para onde ir. Eu disse, então, eu vou para a política. Porque na política eu vou ser um vereador, aquele cara pé no chão, aquele cara bem comunicativo. Enfim, eu vou conquistar as pessoas. Quem sabe eu venha a ser um deputado estadual, um federal, um senador, um presidente da República. E agora alguém ia dizer assim, para os seus próprios filhos, você lembra daquele menino, o guerreiro, que não teve educação dos pais e conseguiu chegar a um presidente da República? Como mestre de obra, eu estava parando ali o meu conhecimento. Então, foi aí que eu falei, né, para Vinícius, Vinícius, eu vou entrar na política. E Vinícius, ele falou para mim, Firino, você vai se dar mal. Não entre na política. A política é para quem não tem futuro. Olha, Firino, eu não estou dizendo que você não tem futuro, eu estou dizendo que a política é para quem não tem futuro. Mas eu estava focado naquilo. Eu estava focado em crescer, em deixar um legado, em deixar uma história. Né? E a construção civil ali para mim estava morrendo. Eu queria outro rumo. Eu queria poder subir degrau por degrau e deixar esse legado, deixar essa história. Por isso eu fiquei cego. O Major Furtado do Exército teve a satisfação de conhecer esse grande homem. Ele tinha comprado, né, uns apartamentos lá e eu comecei a conversar e ele falou a mesma coisa. Não entre nisso, não entre. Mas eu estava cego, repito, não é? E foi aí que eu resolvi entrar na política em 2012. Saí da Econ, olha só que loucura. A empresa que para mim, como eu falei, era minha casa, eu era respeitado. O que eu fazia, o que eu queria fazer realmente eu fazia. É claro, sempre combinando com o engenheiro, sempre passando para ele essa convicção do que eu estava fazendo realmente estava certo. E ganhava muito bem, era respeitado. Eu era aquele cara que os patrões, Zé Vasconcelos, era mais do que o patrão. Zé Vasconcelos era um pai, me ajudou bastante, comprou uma moto para mim, para eu ficar pagando. Logo quando apareceu aquela moto, o cara, chamava cara de gato, né? Meio. Então, ele comprou para mim, ele me emprestou 9 mil para eu comprar o meu carro, o Gol, o G5. Ele dizia assim, pague como puder, não é? Então, isso não era um patrão, isso era um pai, não é? Vinícius também era aquele cara preocupado comigo, era um cara que me valorizava. Vinícius foi o primeiro e o único engenheiro que sempre chegava para mim e dizia assim, eu vou aumentar mais o seu salário. Então, meus amigos, eu fiz a maior besteira da minha vida. E aí, quando eu saí da Econ,
logo a minha campanha foi indeferida, né? E o que aconteceu? Nem Econ, e agora eu fui para Marculino. Foi quando as coisas, né, ficaram na minha cabeça, eu não conseguia me concentrar, né? Gente, foi uma situação muito difícil para mim. E agora terminou eu saindo, passei pouquíssimo tempo lá no edifício Royal, como eu mostrei, falei aí. E agora lá vai eu novamente à procura de Vinícius. Você vê no outro vídeo que a maioria dos pés dizia Vinícius, me levou Vinícius, mandou Vinícius, né? Sempre eu falando isso. Serei grato eternamente a todo o grupo da Econ, principalmente ao Zé Vasconcelos, que foi a pessoa que mais me deu a mão. Mas aprendi muitas coisas, nem tudo acontece para o nosso mal. Depois que eu saí de lá, aprendi muitas coisas, vários tipos de fundação. Hoje eu não estaria passando aqui no canal todas as coisas que eu passo para vocês se eu tivesse continuado como mestre só de acabamento. Graças a Deus, hoje eu sou reconhecido em várias partes do Brasil. Agradeço a Deus por tudo. E você, nunca tenha medo de tomar uma decisão. Muitos se arrependem porque não tomaram uma decisão. E outros se arrependem porque tomaram alguns tipos de decisões. Mas arrisque, porque o teu futuro, a tua história, o teu legado depende de você e a coragem que você vai ter para se decidir. E muito obrigado a todos pela sua atenção.